Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Portal do Gremista, hoje para falar sobre alguns aspectos desse jogo entre Santos e Grêmio, jogo extremamente decisivo, né, para as duas equipes na parte de baixo na tabela de classificação. Poucos pontos ali separam o Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, para o Grêmio, né, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 23 pontos. Né, e a gente vai trazer aqui alguns aspectos do Santos que não vem bem também, né? Vem fazendo uma campanha muito ruim, inclusive pior que a do Grêmio nos jogos recentes. A gente vai trazer números aqui, estatísticas bem assustadoras do Peixe, que é o time que enfrenta o Grêmio nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer isso tudo para vocês aqui no Portal do Gremista, depois da vinheta. Bom, para falar desse jogo, né, a gente precisa contextualizar que são, né, realmente dois gigantes do futebol brasileiro que vêm em péssima fase, né? Se a gente pegar a tabela de classificação, o Santos é o 16º colocado com 25 pontos e o Grêmio é o 17º colocado, né, logo atrás com 23 pontos, e o Grêmio tem a mesma pontuação ali de Sport e Bahia, né? Tá tudo muito confuso, o Sport ainda podendo perder pontos por conta da punição por ter escalado um jogador irregular, mas independente disso, é um confronto extremamente decisivo, é para ser tratado como uma final para as duas equipes e pode ser decisivo de fato para o rebaixamento de uma delas. É para ser tratado como uma final porque é realmente esse o peso que tem o confronto. Bom, se o Grêmio não vem numa fase muito boa, né, o torcedor está incomodado e com razão. O Santos vem numa fase ainda pior. O Peixe vem de incríveis 11 jogos sem vitória, né? 11 jogos sem vencer. Nesse meio tempo teve mudança no comando técnico. O Santos e Grêmio, que tem uma temporada muito parecida, né? O Santos teve o Ariel Holan, né, o argentino, começando o seu trabalho no início da temporada, muito promissor até. Muita gente não esperava que o Santos fosse conseguir trazer o Holan. Ele veio, acabou saindo depois que a torcida do Santos, né, parte da torcida do Santos, soltou foguete em frente aonde o Holan estava dormindo no momento, enfim, uma confusão muito grande. O Holan acabou optando por sair, depois veio o Diniz acabou não engatando um bom trabalho, talvez o pior trabalho do Diniz desde a sua ascensão no Audax tenha sido no Santos. E aí agora Fábio Carille assumiu o time já nessa sequência de jejum de 11 jogos, e o Carille assumiu há 5 jogos. Os números dele também não são nada bons, né? Ele que chegou para tentar solucionar aí esse problema, e ele acumula na sua passagem uma sequência muito frustrante a princípio, né? São 5 jogos com 3 empates e 2 derrotas, tem apenas um gol marcado pelo time do Carille, com 5 gols sofridos, então tem média de gol sofrido de 1 gol por jogo, né? Esse time do Carille, que é um cara conhecido por arrumar defesas, né, e jogar muitas vezes ali. A gente viu, por exemplo, o próprio time do Corinthians dele, às vezes jogando muito por definindo o jogo com uma bola. Só que a gente vê que no setor ofensivo o time realmente não vem bem, né? Foi marcar justamente no último jogo, né? No jogo contra o São Paulo, foi o último jogo do Santos. Ficou em 1-1 essa partida, foi o primeiro gol que a equipe do Santos, do Carille, fez após o 5º jogo sob o comando técnico do atual treinador, né? Então, assim, é uma situação bem crítica, um Santos muito limitado na sua criação, né? Apesar do retorno de peças importantes que ficaram boa, o Carlos Sanches, por exemplo, né, que ficou boa parte da temporada fora por lesão. Você tem o Gabriel Pirani, você tem jogadores ali, né, que chegaram, né, o próprio Batistão, que não estão encaixando nesse time. É um Santos com extremos problemas ofensivos e que também defensivamente não é seguro, né? Tem essa média de 1 gol sofrido por jogo e tem um peso, né, nessa sequência ainda maior que o peso do Grêmio, que já é muito grande, né? Uma sequência gigantesca de jogos sem vencer, né? E o Santos vem, eu acho que dá pra gente encaixar que o Grêmio tá numa fase ruim, mas talvez estável, né? Acho que dá para considerar dessa forma, um pouco estável, pelo menos próximo do que apresenta o Santos, né? O Santos vem num declínio muito grande e um momento muito decisivo da temporada. O jogo é na Vila Belmiro, né? O Santos tem esse fator casa como algo positivo, algo que pode ser positivo, mas por outro lado o Grêmio, né, nessa sequência decisiva que ele tem pela frente, que começou contra o Sport, teve 2 confrontos dentro de casa e conseguiu somar 1 ponto apenas de 6 possíveis, né? Então, assim, o Grêmio dentro de casa não vem conseguindo bons resultados. Inclusive, a vitória talvez mais marcante do Grêmio
tenha sido contra o Flamengo, fora de casa, né, no Maracanã, né, um jogo fora de casa, então tem mais um jogo fora de casa decisivo, depois vai ter o jogo contra o Fortaleza também. Então é um jogo que teoricamente, né, pelo tamanho das duas equipes, é um dos mais difíceis dessa sequência, principalmente pelo aspecto psicológico. É um jogo muito pesado para os dois times, né? Acho que vai ser difícil da gente ver bola rolando com muita tranquilidade. Tende a ser um jogo muito pegado, muito parado, sem muitas oportunidades, que não significa que será assim, né? Mas assim, o contorno todo do jogo se desenha para isso. O Santos tem esse cenário, né, que a gente está apresentando aqui no portal, e é esse o time que o Grêmio vai enfrentar. Resta saber qual será o comportamento do Grêmio, né? O Grêmio que vem também numa limitação muito grande de ideias, né? Com o Filipão, temos um vídeo aqui no portal do Gremista falando sobre essa limitação de ideias, né? Ele está aqui no nosso canal, depois é só vocês darem uma conferida por lá. Então o Grêmio tem essa limitação, ataca muito pelas laterais, é muito previsível, é um time muito previsível, mas vai enfrentar um time que tem um momento ainda pior, né? Principalmente o momento ofensivo do Santos chama muita atenção, né? É um time que vem sendo muito pouco produtivo no ataque, mas também para ligar um sinal de alerta no Grêmio, porque a gente pode pegar como exemplo o jogo contra o Sport, né? O Sport, até enfrentar o Grêmio, tinha 8 gols marcados no campeonato inteiro, né? Em 22 partidas, e contra o Grêmio fez 2 gols, né? Dentro da arena do Grêmio. Então é um cenário que se desenha para um jogo realmente muito amarrado, para uma final. O Grêmio, se perder esse jogo, sai num prejuízo absurdamente grande. O Grêmio, se perder, se mantém com 23 pontos e vê o Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento no momento, e a 28, né? Então você tem aí uma diferença aumentada, né, de 5 pontos. Se o Grêmio vencer, por outro lado, ele ultrapassa o Santos, né? E se ele empatar, ele pode ser inclusive ultrapassado pelo Bahia, né? Tá tudo muito embolado ali na tabela de classificação na parte de baixo. É final, é jogo muito decisivo, é contra um time de extrema relevância nacional, assim como o Grêmio, né? É um duelo, é um clássico nacional, mas que, em termos de momento, é talvez o time dessa sequência aí decisiva que o Grêmio vai enfrentar, talvez o time que viva o pior momento. Então o Grêmio tem que saber aproveitar isso, tem que ter cabeça no lugar, além de bola no chão e alternativas dentro de campo. Vamos ver o que acontece e tudo o que acontece, né? Antes do jogo, depois do jogo, né? Tudo sobre o Grêmio você acompanha aqui no portal do Gremista. Então convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, né, de todos os vídeos que saem aqui diariamente, para a gente estar sempre próximo aí de vocês, né? Acompanhe a gente também nas nossas outras redes sociais, no site do portal do Gremista, é onde você acha todas as informações que você precisa saber sobre o Grêmio. Um abraço, galera, bom jogo pro Grêmio e até a próxima.